Muito bem, pessoal do quarto ano. Eu vim aqui para nós fazermos a revisão de alguns pontos importantes do bimestre anterior, alguns assuntos que nós daremos continuidade na próxima apostila, na apostila do segundo bimestre. Eu peço que para a gente fazer essa aula, vocês peguem um caderno, que vocês tenham, não precisam ser necessariamente, se o caderno de matemática não estiver aí, pode ser qualquer caderno, É interessante que vocês tenham um caderno para acompanhar essas aulas também. Então, se não tiver um caderno, que eu não avisei previamente, pode pegar uma folha para fazer essa atividade, ok? Essas atividades. Tem algumas atividades aqui que eu vou explicar, vou dar um tempo para vocês resolverem e aí vou vir com a correção, tá? Vou tentar fazer o mais pausadamente possível. Bom, um assunto muito importante que nós trabalhamos nesse bimestre foi o valor posicional. Então, o valor posicional corresponde justamente à posição do número quando nós estamos fazendo notações de números grandes, Um número que tem mais de uma unidade. Geralmente é assim. Então, a gente precisa se orientar quanto ao valor posicional. Então, vocês estão vendo aí no exemplo, Observe o exemplo e complete as situações B, C e D. Em alguns momentos, irá ser necessário que vocês pausem esse vídeo para então transcrever para a folha ou caderno de vocês. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos um número que eu leio aqui, a partir daqui, 465. Eu sempre vou ter como referência o meu último número. Meu último número sempre vai ser a unidade. Não importa qual é o tamanho desse número. Então, o valor posicional do 5 é a unidade. Então, são 5 unidades. O 6, ele está ocupando a casa da dezena. Então, são 6 dezenas. 6 dezenas correspondem a 60 unidades. Vamos lá. Professora, o que é que você está falando? 6 dezenas, 60 unidades. Cada dezena, uma dezena, tem muito aluno que faz confusão ainda nisso, uma dezena sempre é 10. Então, se eu tenho lá, deixa eu colocar aqui minhas mãos, 6 dezenas, 10, mais 10, mais 10, mais 10, mais 10 e mais 10. Então, eu tenho 10 6 vezes. Por isso que 60 corresponde a 60 unidades corresponde a 6 dezenas. Ok? E o primeiro número aqui, cuja casa é da centena, corresponde a 4 centenas. 4 centenas é a mesma coisa de 4, deixa eu colocar minha mão aqui, 4 vezes o 100. 100, 100, 100 e 100, certo? Então, é o 100 por 4 vezes. Então, são 4 vezes 100, 100 mais 100 mais 100 mais 100, 400 unidades. Então, aqui, o valor posicional está só pedindo para que vocês estabeleçam em unidade, certo? Bom, começando sempre da unidade, para facilitar. Esse 2, escrevam aí. Certo? Então, ficou 2 unidades. O 7 está na casa da dezena. 7 na casa da dezena corresponde a quantas unidades? Qual é o número? 70. Ok, então aqui 70 unidades. Não precisa escrever unidade, tá? Nós sabemos que o exercício está todo
baseado em unidades. Coloquem só um número para não perdermos tempo. Aqui, esse 1 está na casa da centena. Então, quantas unidades nós temos aqui? 100 unidades, tá? Então, ficou 2 unidades, 70 unidades, 100 unidades. Mesmo porque 100 mais 70 mais 2 é igual a 172. Tudo bem? Eu lembro que nós fizemos bastante atividades na lousa sobre isso e eu tive que refazer por muitas vezes, né? Pegando um por um para me responder na lousa, para reforçar. Por isso que eu voltei nesse conteúdo. Próxima. Nós temos aqui... Ai, deixa eu achar meu cursor, peraí. Nós temos aqui 8. 8 está na posição da unidade. Então, eu vou colocar aqui o 8. 2 está na casa da dezena. Se eu tenho 2 dezenas e cada dezena é 10, eu tenho 10 uma vez e o 10 outra vez, que é igual a 20. Muito bem, tenho certeza que vocês estão aí acertando tudo. 20 unidades aqui, tá? Coloquem bonitinho, letra C. E, se preferirem pausar o vídeo, né? A professora tá indo rápido para mim. Eu tô ainda pegando a ideia. Pausem e aí vão fazendo, tá? 9. 9 está na casa da centena. Se eu tenho 9 centenas, eu tenho, cada centena é 100, eu tenho 100 por 9 vezes. Quantas unidades que isso se transforma? Em quantas? Em 900 unidades, certo? Você tem todo o direito de pausar o vídeo aí. Vai ficar mais interessante a atividade se você ir pausando e dando a sua resposta e já conferindo o resultado. Próxima e última, 1. 1 está na casa da unidade. Pode ir falando com o vídeo, não tem problema, tá bom? 1 está na casa da unidade, então aqui nós vamos colocar 1. 1 de uma única unidade. 4 está na casa da dezena. Então, se eu tenho 4 dezenas e cada dezena é 10, eu tenho 4 vezes o 10. Então, 10, 10, 10 e 10, que dá 40 unidades. Vou colocar aqui, 40 unidades. 5. 5 está na casa da centena. Então, eu vou colocar aqui, se eu tenho cada centena é 100, eu vou colocar, então, 5 vezes o 100, ó. 100, 100, 100, 100 e 100. Então, eu tenho 100 5 vezes. Quanto que dá? 500, tá? Então, tenho 500 unidades aqui, certo? Bom, qualquer dúvida nesse exercício, podem me chamar, tá? Mas tem mais atividades de valor posicional. Outro exemplo aqui de exercício que se refere ao valor posicional, tá? Esse aqui eu vou dar um tempo para vocês fazerem e depois vão pausando, tá? Eu não posso ficar parada aqui no vídeo. Vão pausando, façam, coloca lá exercício 2, né? Letra A, B, C, vai fazendo bonitinho. Pode colocar só a resposta mesmo, só para ver se você entendeu. Uma centena é 100, 4 centenas, 400. Então, nós temos o que aqui? A cada centena eu tenho 100, cada centena somada, eu vou acrescentando o número 100 em cima dessas centenas, tá? Então, uma centena é igual a 100, 2 centenas, 200,
3 centenas, 300. 4 centenas, 400. 400 unidades. Prestem bastante atenção nesse exercício, por quê? Porque nem todos ele quer que você faça a unidade. Por exemplo, a letra B quer que você transforme 7 centenas em dezenas. Sabendo que cada centena é 100, cada dezena é 10, quantas dezenas cabem nesses 7 centenas? Vamos tentar desvendar primeiro quanto é 7 centenas. Nós já sabemos, né? Como fazer. Se cada centena é 100, por 7 vezes... Tenho dificuldade só de achar a câmera aqui, ó. Por 7, desculpa. Por 7 vezes, certo? Estão vendo aqui, né? O número 7. Eu tenho o número 100. Então, eu tenho 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Então, 7 centenas equivalem a 700. Cada centena tem quantas dezenas? A cada número 100, devagarinho para entender, cabem 10 vezes o 10, não é isso? Então, eu tenho 10 vezes o 10. Cada única centena eu tenho 10 vezes o 10. Eu tenho 10 dezenas. Então, quantas dezenas cabem aí? Vamos pensar. Podem pausar o vídeo, porque eu não posso demorar muito. Acho que já descobriram, né? Então, nós temos 70. Por que 70? Porque se a cada centena eu tenho 10, ó, eu tenho uma centena, 10. 2 centenas mais 10 grupos de 10. Então, eu tenho 20, 30, 40, 50, 60, 70, certo? Pode representar graficamente aí no seu exercício. Ah, eu tô confuso. Faz os grupinhos. 100 é centena. Quantas dezenas cabem no 100? 10, tá? Dezena é 10, centena é 100. E aí a gente consegue fazer essa mesma proporção para os demais números, tá? 1 milhar. 1 milhar é 1000. Quantas centenas tem em 1 milhar? Essa tá fácil, né? Centenas em 1 milhar. Resposta: 10. Bom, tenho 10 centenas para formar 1000, né? Se uma centena é 100, para chegar no 1000, né? 100, 200, 300, 400, 10 vezes, né? Aqui os meus dedos aqui, a câmera é pequenininha, tá? 10. Então, aqui, ó, 10, né? Uma centena é 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, certo? Então, cabem 10 centenas em 1000. 1 milhar de novo. Quantas unidades? Já falei a resposta. 1 milhar corresponde a quantos únicos números de unidade? Corresponde a 1000. Muito bem. Se fosse na sala, vocês estavam desesperados, né? Para responder um na frente do outro, que eu sei bem como vocês são. E 1 milhar tem quantas dezenas? Bom, em cada centena tem 10 dezenas. A gente vai fazendo 10, depois 2 centenas tem 20, 3 centenas tem 30, até que a gente chega no 1000. Como fica isso? Continuem. E vocês devem ter chegado numa resposta, que é 100, né? Então, eu vou de 10 em 10 até chegar, vou de 10 grupos de 10. Lembra dos grupamentos? Grupamento é justamente isso, tá? Só que a gente fez lá na historinha lá do rei, vocês lembram? Tá aqui, até aqui na apostila. A gente fez os mesmos grupamentos, eles representam isso, certo? Acertaram, bonitinho.
Se quiserem, eu sempre falo, vamos pausando o vídeo, tá? Não há necessidade de correria, vocês estão em casa, tem um tempo aí de uma aulinha para vocês desenvolverem essa atividade. Tabela com as centenas. Também é uma tabela de valor posicional. Qual é a posição dos números aí? Bom, essa aqui eu não respondi todas, tá? Deixa eu voltar aqui. Não respondi todas, mas nós temos um número 263. Toda vez que tem um exercício que exige de você a posição, ele quer saber qual é o valor posicional dele, né? No caso aqui nós temos unidade, dezena, centena, poderia ter milhar, né? E assim por diante. A gente vai aprender nas próximas apostilas outros valores posicionais de números de números maiores. Mas a gente parou aqui, né, na apostila 1. Sempre comecem pela unidade, não tem erro. Ó, o último número, ele sempre está sozinho, ele sempre é unidade, certo? Porque se eu tirar esses dois números aqui, vai me sobrar só 3. Então, é uma unidade. O 3 são grupinhos de unidades, certo? Então, sempre coloca o último número no valor posicional da unidade. Depois da unidade, sempre a dezena, tá? Então, a dezena vai aqui, corresponde a 60. E o primeiro número, a centena, corresponde a 200. Então, eu tenho 200 mais 60 mais 3, que dá 263. Vocês vão fazer a mesma coisa aqui, distribuir esses números aqui. Então, o 2. 2 é unidade. Colocar o 2 aqui. 1 é dezena. Então, eu tenho uma dezena. Tenho 10. O 3 é centena. Então, eu vou colocar o 3 aqui. Tá? Então, vai ter 300 mais 10 mais 2. 312. A mesma coisa com o próximo número. 6. 6 é unidade. Se vocês forem respondendo aí, ninguém vai achar que vocês são malucos, não. Tem que responder para estudar, tá bom? Então, 6, unidade. 3, dezenas, tá? Então, o 3 vai aqui. 4, centenas. Então, 4 vai aqui. 436. Eu tenho 400 mais 30 mais 6. E o 105, o 5 é unidade. 0 quer dizer nada. Eu não tenho nenhuma dezena. E o 1, valor posicional de centena, 100. Então, eu tenho 100 mais 5. Não tenho dezena nesse número. Bom, esses são os valores posicionais. Ainda no valor posicional, para fazer a distribuição de números escritos, né? Então, a gente tem que saber também fazer o inverso. A leitura de um número escrito, converter para a escrita numérica e encaixar nos seus devidos valores posicionais, né? Essa atividade já tem unidade de milhar e dezena de milhar. Então, 35.764. Nossa, professora, que número grande, né? Vocês já iam estar falando isso aí para mim. É um número grande, mas vamos resolver da melhor maneira. Esse 4, o último número que eu falei é o 4. O último número sempre é a unidade, certo? Eu falei, vamos ler o número agora de trás para frente para encaixar nos valores posicionais. Eu falei, então, 64. 4 unidade, 60 dezena. Então, eu vou colocar o 6 na casa da dezena. Aí, continuando a leitura inversa. 764. Se 4, o último número que eu falei, é a unidade 60
corresponde à dezena. O 700 corresponde à centena, certo? De trás para frente fica mais fácil, né? De posicionar esses números. Aí eu tenho 35, tá? Por que lê 35 mil? Porque eu tenho todos esses 3 números depois dele, tá? Quando eu tenho 3 números depois de um determinado número, ele já está na casa do milhar, tá? Então, nós temos o 5 como unidade de milhar e o 30, então, portanto, o 3 representando a dezena do milhar. Então, já tenho a dezena já em um número acima de 1000, por isso que eu chamo de dezena de milhar. Eu tenho 5 acima de 1000, então por isso que eu chamo unidade de milhar, certo? Próximo número. Vamos tentar escrever agora esses números aí, na posição correta. Depois a gente vem conferindo. 97.417. Escrevam. 97.417. Muito bem, escreveram, né? Ficou assim? 97.417. 7 é o último número, unidade. 17. 10 e o 7. Então, eu tenho um 10 ali, tem uma dezena. 400. 4 centenas. 97 mil. Então, eu já tenho números na ordem de milhar, acima de 1000, tá? Então, vou colocar o número 97. Próximo número. 15.220. 20 é um número na ordem da dezena. Veja bem, tem unidade aí? Atenção, escrevam esse número. 15.220. Fácil, né? Então, 15.220. Comecei com 20, então não tem unidade, tá? A unidade é 0. 20 corresponde a 2 dezenas, vou colocar o 2 na ordem da dezena. 200, tá? Então, o 2 na ordem da centena, desculpe, e 15.000. Próximo número, 63.024. Leitura de trás para frente, 4, unidade, 20, dezena. Não tô achando centena nesse número, né? E o 63. Então, como ficou esse número? 63.024. Não tenho centena aí, tá bom? Tá? Ele não cita na leitura do número a centena. E o último, 50.001. 50.001. Eu tenho unidade. Depois me aparece 50.000. Então, eu tenho um número isoladinho lá na ordem da unidade. Cadê meu cursor? Ó. 1. 1 tá sozinho. Ninguém tá falando que é 11, 21, 31. Então, não tem dezena. É só 1. E depois tem 50. 1000. Então, o 1000 ele tem que estar dessa linha aqui para cá. 50.000. Então, 50. E só vou colocar o número 1 aqui. Tá sozinho, tadinho. Unidade. Vai ficar como? 50.001. Tá errado esse número, tá? Aqui é 50, aqui é 0. Esse 1 aqui, acho que desconfigurou. Ele vai aqui, tá bom? Então, 50 aqui. 50.001. Joguem esse 1 para o final, tá bom? Senão vou ter que refazer todo esse vídeo, tá? Então, vai ficar 5, 0, 0, 0, 1. Beleza? Certinho? Espero que sim. Agora, uma brincadeira de cálculo mental. Olha que legal. Eu vou falar, vou fazer a leitura do cálculo. Vocês vão fazer aí no caderno de vocês,
na folha que vocês arrumaram aí. No final, a gente vem conferindo, certo? Então, vocês podem colocar um número, não precisa desenhar a tabela. Coloquem um número do lado do outro, dá um espacinho, tá? Então, vocês vão colocar 4 números, aqui, ó. Um número, dá um tracinho, outro número, tracinho, outro, tracinho, outro. Então, 4 números em uma linha, depois na outra 4, 4, vai dando um tracinho para espaçar um ou outro, para depois a gente conferir. Como é que faz? Não pode fazer continha, tem que tentar calcular mentalmente. Esse treino de cálculo mental constantemente é exigido pela apostila, ok? Então, por exemplo, aqui, nós temos 476. Vocês vão fazer esse número mais 10, certo? Depois, 476 menos 10. De cabeça. Depois, 476 mais 100. E depois, 476 menos 100. E vão fazer essas repetições com os outros números, certo? Depois venho conferindo um a um com vocês. Vamos lá? Então, vamos primeiro. Primeiro número, é como um ditado de número. 476 mais 10. Já coloquem o resultado aí. Então, vocês mentalmente somaram 476 mais 10, deu um número, certo? Agora, subtraiam menos 476. O cursor do mouse é rebelde, ele some toda hora. 476 menos 10. Tirem 10 do 476. Coloquem do lado. Tiraram? Muito bem, cálculo mental tem que ser uma coisa bem rápida. Se houver necessidade, vocês pausem o vídeo, tá bom? Próxima. 476 mais 100. Somem 100 a 476. Por último, 476 menos 100. Certo? Agora, para esse vídeo não se estender demais, faz a necessidade de vocês pausarem. Vocês vão ficar visualizando essa tela e vão fazer todas as resoluções. 261 mais 10, coloca o resultado. 261 menos 10, coloca o resultado. 261 mais 100, coloca o resultado. E 261 menos 100, coloca o resultado. Pausem o vídeo agora. Eu vou dar continuidade, né? Vou trazer as respostas dessas questões. Então, pausem para ver os acertos, para fazer com calma, mas sem fazer continha, ok? Então, vamos lá. Pausem o vídeo. Presumo que vocês tenham pausado, então vou dar continuidade, né? 476 mais 10, 486. Conferindo. 476 menos 10, 466. Eu tirei 10 de 476. 476 mais 100. Somei 100. Ficou 576. Vamos olhando os acertos aí. 476 menos 100, 370 e 100. Tirei 100. Próximo número, 261. 261 mais 10. 271. Somei 10. 261 menos 10. 251. 261 mais 100. 361. 261
menos 100. Tira 100. 161. Acertando? Próxima linha. 852. 852 mais 10. Olha aí a sua resposta. 862. É treino para o cérebro. O cérebro está enferrujado. Vocês estavam parados. Vamos ativar o cérebro. 852 menos 10. 842. 852 mais 100. 952. 852 menos 100. 752. Certo? Tirou 100. Próxima linha. 758 mais 10. 768. 758 menos 10. Quanto dá? 748. 758 mais 100. 858. E menos 100, 658. Tem que treinar, essa atividade ajuda a treinar o raciocínio lógico, tá bom? Então, é necessário que vocês só confiram essas respostas, mas que tenham feito previamente. Próxima linha, 663. Mais 10, 673. Menos 10, 653. Mais 100, somei mais 100, ficou 763. Tirei 100, menos 100, 563. Próxima linha, 329. Mais 10, 339. Menos 10, 319. Mais 100, 429. Menos 100, 229. Última linha. Ufa, né? Já estão cansados e a professora falando esse monte de número. 165 mais 10, 175. E menos 10, 155. Mais 100, 265. E menos 100, 65. Bingo? Espero que sim, tá? Mas se errou uma coisinha ou outra, é uma tabela grandinha, não é difícil de confundir, tá bom? Bom, essa foi a nossa revisãozinha, tá? Espero que vocês tenham... Ai, meu Deus. Desculpe. É falha nas gravações. Espero que vocês tenham aproveitado, tá? Essa revisão. E tenham feito bonitinho numa folha, no caderno, tá? Se possível, me mandem a foto do que vocês fizeram. Ah, professora, não ficou muito bonitinho porque eu só coloquei as respostas. Eu quero ver que você participou, tá bom? Amanhã nós teremos uma aula ao vivo, eu acho. Não sei, videoaula. Bom, eu não sei, mas eu vou verificar direitinho e aí eu mando o envio para aula online, tá bom? Então, estudem com bastante dedicação, tá? Mandem as fotinhos para mim. Um beijo!